etanol proveniente da cana-de-açúcar é um combustível de fonte renovável. A queima do etanol praticamente não contribui para o aumento do gás do efeito estufa, como ocorre com a queima da gasolina, que é um combustível de fonte não renovável. A equação da reação de combustão do etanol é representada na equação. Na combustão completa de 2 mols de etanol, a massa produzida de CO2 em gramas é. Então, ele quer saber do etanol e quer saber a massa produzida de CO2. De modo que, se ele não me perguntou nada do O2 nem da água, não vou perder tempo. Aí, primeiro passo, montar a equação, mas ela já veio montada. Segundo passo, fazer o balanceamento. Tem 2 carbonos aqui no etanol, então eu vou colocar um 2 lá no CO2. 6 hidrogênios no etanol, vou colocar um 3 na água. Oxigênios, depois da seta, eu tenho 4 ali no CO2, mais 3 na água, 7. Já tem 1 no etanol, então para 6, um 3 aqui na frente do O2. Beleza. Terceiro passo, montar as relações estequiométricas entre os participantes que me interessam. Então, vou colocar aqui a linha, porque aqui dentro eu vou montar a minha receita. Quando eu tenho 1 mol de etanol, eu vou produzir 2 mols de CO2. Tabela periódica, massa molar do etanol, o carbono é 12, vezes 2 dá 24, com 16 do O dá 40, com 6 dos hidrogênios, 46 gramas por mol. Então aqui eu uso 46 gramas, mas nem precisava disso, vou comentar. Massa molar do CO2, o O é 16, vezes 2 dá 32, com 12 do carbono, 44 gramas por mol. Como eu estou produzindo 2 mols nessa receita, então a massa dá 88 gramas. Eu quero saber a massa de CO2 produzida na queima de 2 mols de etanol. Simples assim. Então, o que a gente podia fazer? Um monte de coisa. Eu podia pegar todo o mol, Bruno? Podia. 1 mol de etanol produz 2 mols de CO2. Então, 2 mols de etanol produz 4 mols de CO2. Só que ele quer a massa. Depois eu faço que 1 mol de CO2 é 44 gramas, então 4 mols vão ser quantos gramas? Ou então eu posso fazer numa única regra de 3. Ele me deu a quantidade em mols de etanol que ele quer reagir e quer a massa de CO2 produzida. Então eu posso vir aqui na minha receita e pegar a quantidade em mols de etanol e a massa de CO2 produzida. De modo que eu posso falar que quando eu queimar 1 mol de C2H6O, eu vou produzir 88 gramas de CO2. E se a gente reagir 2 mols de etanol? Que massa de CO2 a gente vai produzir? X, tal que X vai dar 176 gramas. Simples desse jeito. Resposta letra E. Agora, se eu quisesse ter feito tudo em mol desde o início, 1 mol de etanol produz 2 mols de CO2. 2 mols de etanol vão produzir 4 de CO2. Achei a quantidade em mols de CO2. Só que ele quer a massa. Se 1 mol de CO2 tem 44 gramas, 4 mols tem X, que daria 176 gramas do mesmo jeito. Então a escolha do caminho mais curto vai da gente exercitar, pegar a maldade, né? E aí a gente vai encontrando, né, esses atalhos para poder fazer uma questão de estequiometria. Então, resposta letra E.